Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Ficha Podcast. Eu sou Rubem Chaves. Bom dia, Romeu Domingues, obrigado pelo convite. E eu pulei meu nome, né? Vitor Miranda. Bom, hoje a gente vai bater um papo com o Romeu Domingues aqui, que é um nome gigante no empreendedorismo médico, que tive o prazer de conhecer a história de perto há pouco tempo, né? Depois de ouvir um podcast, depois fui me aprofundando mais. E nós, como entusiastas do empreendedorismo aqui, a gente gostou muito desse papo, participou com a gente do Burn-In recentemente, nosso evento do meu consultório particular e da AFIA, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre como que um bom médico pode ajudar o ecossistema de saúde a prosperar e conseguir organizar todos os pontos, né, Romeu? É um prazer estar aqui. Primeiro, obrigado, Vitor, Rubens. Acho super fantástico o trabalho que vocês fazem de educação médica, na ajuda dos novos médicos especialistas, de como ter um consultório melhor, como fazer a melhor medicina. E eu sempre falo para os colegas mais jovens, né, acho que quando a gente faz medicina tem que ser um bom médico, né? Medicina é uma profissão espetacular que dá tanta oportunidade, tanta possibilidade da gente. Você pode ser um bom clínico, um bom cirurgião, um bom empreendedor, um bom empresário. A gente vê hoje a carência que a gente tem, né, na gestão de saúde, de procurar bom executivo, que tenha sido bom médico, e quando você encontra isso, é espetacular, né? A gente vê os grandes empresários da saúde, né, que o próprio Edson Bueno, que fundou a Mil, Jorge Moll, da Rede D'Or, o próprio Pinheiro, da Apvida, todos foram médicos, e bons médicos. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de passar por mais jovens que tem que ser bom médico, tem que ter uma cultura médica. Isso vai abrir portas, vai facilitar você fazer networking, você vai poder ter maior respeitabilidade e credibilidade com a classe médica. Né? Então, eu fiz fundão e fui... Eu ia até falar o seu currículo aqui pro pessoal que não conhece. Quer que eu leia aqui? Não precisa. Faz questão, não, então beleza. Porque é muito grande, então eu falei... Não tem grande, vamos encurtar isso aí. Não. Vamos encurtar. Eu fiz medicina no fundão, depois eu queria fazer clínica médica, mas meu pai era radiologista no interior e botou muita força, muita pilha para fazer radiologia. E na época também me encantou, eu gosto de gente, então eu queria ter esse contato não perder o contato com o paciente, com as pessoas, né? Mas aí na época a ressonância, a tomografia estava surgindo, ultrassom, inovação, isso me encantou também. E aí eu fiz, mas antes disso eu dei plantão em emergência 2 anos, dei plantão em maternidade. Toquei muita ficha. Então, consegui ter uma formação médica sólida, né? Até me possibilitou no concurso de residência do fundão, passei em primeiro lugar geral. Então, foi sorte também, mas eu estava bem preparado, né? E aí, depois eu me encantei por ressonância, não tinha no Brasil ainda, eu vi num congresso aqui em São Paulo, e fui para Boston, fui para Harvard aprender ressonância. Quando eu voltei para o Brasil, fui trabalhar no Rio, era a segunda ressonância do Brasil. Então, eu sempre assim... Isso foi quando? Isso foi... tem muito tempo. entregando ali agora. Fiquei em Boston em 89, 90, no Mass General. E aí voltei sempre dando aulas, fazendo trabalho científico. Nós chegamos, antes da gente fundir com a DASA, que tem 12 anos já que estou na DASA, a gente chegou a ter 140 fellows estudando, fazendo um R4, R5 com a gente lá no Rio. Isso mantinha a turma publicando, apresentando trabalhos científicos em Chicago, no nosso Congresso Americano de Radiologia, e mantém tantos nós mais velhos e a garotada estudando. Então, acho que isso tudo te dá muita base para você fazer medicina. Por exemplo, hoje, na DASA, o diretor médico de todos os nossos hospitais é radiologista. Foi um grande radiologista, tem mais de 200 trabalhos publicados, depois ele foi ser gestor. Então, hoje os jovens querem empreender, que eu acho interessante, né, montar health tech, como vocês montaram, são uns cases de sucesso, né? Mas tem certeza que vocês foram um bom médico, entendeu? Isso ajuda, né? E mesmo uma startup de saúde que tem pessoas brilhantes da área de gestão, então mesmo essas pessoas quando montam coisa, precisa ter um médico como sócio, né? Então é uma profissão espetacular e permite muitas possibilidades como profissional. A gente sempre fala isso, Romeu. A galera hoje está muito imediatista, né? A galera quer formar e quer ser Forbes Under 30, assim, né? Se forma relativamente jovem na medicina, entre 24 e 28 anos ali, e o cara às vezes quer pular etapas, né? E a gente sempre fala, cara, não pule etapas ali no começo da sua formação, porque tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? Você vai tocar ficha ali, às vezes você não vê sentido naquilo, por mais que a gente saiba que tem deficiências ali no sistema de saúde e as coisas não são perfeitas no Brasil,
aquilo lá vai te dar resiliência, vai te dar, né, habilidades skills de lidar com as pessoas, de você manejar conflitos. Então a gente aprendeu muito, por exemplo, a manejar conflitos no SUS. Eu e o Vitor, a gente tocou muita ficha lá, Mariporã e nas regiões aqui mais... Caieiras, Franco da Rocha. Metropolitana de São Paulo, né? Tocamos ficha pra caramba lá. E, cara, não tem melhor jeito de você aprender a manejar conflito do que um ambiente caótico, às vezes, de pronto-socorro, né? E é importante isso daí, porque depois, se você vai já você quer ir direto pro filé mignon ali, você quer sentar na janelinha direto, você não tem, às vezes você não cria caixa ali para você poder lidar com algumas situações, né? Você tem toda a razão. O jovem hoje é mais ansioso, né? Mais curto prazo. Eu falo, meu filho é empreendedor, o Fernando, e eu falo para ele, Fernando, você tá querendo correr uma maratona, cara, como se fosse só correr de 100 metros. Então, e o retorno financeiro vai vir. Então é fazer bem feito, se cercar de bons sócios, fundamental, né? Pessoas que te inspirem. Então, se você começa, hoje na Conexa, os conselheiros da Conexa, entendeu? Você tem o executivo do DA, da Goldman Sachs, são pessoas do bem, bem formadas. Isso que traz de benefício para os executivos. Então, é um trabalho, entendeu? E o retorno financeiro vai vir, né? Você não pode querer encurtar o caminho, entendeu? Tem que ter resiliência, propósito, né? O que eu estou fazendo, eu estou trazendo benefício para a saúde, para a população, né? Então, e tem que ir a fundo, estudar. Por exemplo, eu vou montar uma tese de... O Fernando agora está montando de plano de medicamento. Aí vai, estuda, ver uns cases que já fizeram sucesso nos Estados Unidos, Israel. Então, você se cercar de gente boa, ter essa resiliência, ter humildade. Às vezes, você começou um projeto e vê que não sabe. Eu comecei um projeto para B2C. Não está indo. Vamos tentar B2B, entendeu? A tese é boa, eu estou trazendo benefício para a população que tem plano de saúde, o que não tem, entendeu? E aí você então tem que se reinventar, entendeu? Ter perseverança, mas esperar, que não achar que é o que você falou, né? Em 2, 3 anos de empresa, 4 anos, eu vou ficar rico, entendeu? E não é assim, né? A gente sabe o quanto que... Você comentou uma coisa que eu concordo muito, assim, foi até um aprendizado nosso, né? Enfim, formação tradicional, fiz faculdade de medicina, fiz residência, e aí eu comecei a ver que existia algo muito maior do que só assistência médica, quando eu comecei a me expor um pouquinho a esses novos assuntos. E aí eu falo que o mosquitinho do empreendedorismo me mordeu ali e nunca mais eu consegui ignorar que existe esse novo mundo, né? E hoje os alunos que estão com a gente, o público que escuta a gente aqui, tem essa vontade, né? Pelo menos por estar ouvindo um podcast sobre negócio e medicina, tem um interesse em saber mais. Só que como é algo muito, às vezes, distante da realidade da faculdade, da residência, fica muito longe esse assunto para o médico e parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas quando você comentou que quando você une um bom médico com habilidades de montar um negócio, de montar empreender em alguma coisa, você tem um cenário perfeito e isso traz muito benefício para a sociedade. Você citou vários nomes aqui de pessoas que conseguiram empreender e tem, enfim, empresas que mudaram o modelo de assistência. Como que você enxerga esse papel do médico hoje, além da assistência, né? E como que se abrir para esses conteúdos pode ajudar a gente a preencher mais a carreira e descobrir novos desafios e, enfim, seguir por aí. É um bom ponto, Vitor. Agora, lembrar também que você pode empreender fazendo um caminho solo ou com mais um sócio, você pode empreender dentro de uma grande empresa. Uhum. Eu vou dar um exemplo, né? O Heron Werner. Heron é o maior especialista em medicina fetal do Brasil, em imagem. O cara faz ultrassom há mais de 20 anos, ressonância, foi pioneiro, eu junto com ele. Aí, o Heron a vida inteira foi inovador, empreendedor. Então hoje ele começou com fazer navegação virtual do feto, entendeu? Para ver anomalias cerebrais, anomalias pulmonares. E aí depois ele começou a fazer impressão 3D, né, das malformações fetais, o feto. Quando nasceu, o cirurgião já sabia qual approach cirúrgico ia fazer. Aí depois ele montou um laboratório 3D da DASA, lá com a PUC no Rio. Hoje, diversos cirurgiões no Rio, quando vão fazer uma cirurgia complexa, não fazem sem consultar o laboratório 3D. Você faz uma tomografia, manda as imagens para lá, depois você vai lá discutir, você usa o óculos em realidade aumentada e você discute um caso complexo, um cirurgião no Rio com um cirurgião em Londres. Né? Você faz a impressão da peça 3D,
num caso complexo de uma cirurgia bariátrica com fístula, você imprime aquilo ali como se fosse, né, o estômago novo, a fístula, o delgado, o baço, e o cirurgião pega aquilo e coloca no manequim do robô para treinar antes. Aí você faz fusão de imagem, e você entra no metaverso. Então, o cara é empreendedor, é inovador, ele é empreendedor. E ele tem que ser reconhecido por isso, e ele também isso aqui está trazendo receita para a DASA, está trazendo prestígio, está trazendo receita, ele também tem que participar. Entendeu? Então, você pode empreender mesmo, falar assim, não, eu vou abrir, vou começar do zero. Entendeu? Você pode, onde você está numa instituição que deixa você inovar, deixa você empreender, isso é empreendedorismo, entendeu? Então, lembrar também de ficar só com a cabeça, eu tenho que... Isso é legal. Eu vou terminar a faculdade, não vou fazer residência, vi uma ideia boa nos Estados Unidos, Então, acho que quanto mais você tiver conteúdo, né, médico, relacionamento, ter convivido com pessoas que te inspiram, mais fácil fica você poder fazer alguma coisa dentro de uma grande empresa, ou sozinho, ou com um grupo de amigos. Isso é o que o pessoal chama de intraempreendedorismo, né? Você empreender dentro de uma outra grande empresa que já existe desde que você tenha espaço e haja alinhamento de incentivos. Né? Bom, eu queria ouvir o Romeu em relação a um ponto aqui que eu lembro direitinho. Quando a gente estava trabalhando na Redditor, em São Paulo, um amigo nosso, ele estava coordenando uma outra unidade que nem era que a gente trabalhava, e aí eu já comecei a me interessar sobre gestão, essas coisas, e a gente começou a conversar sobre pronto-socorro, gestão de pronto-socorro. O Ário, né? O Ário, grande doutor Ário, boa. Salve, Ário. E aí ele me explicou a diferença do custo de execução de um Plasil de um Dramin. E aí eu vou falar aqui, eu posso estar bem errado nos números, mas o exemplo vai pegar. O Dramin, a medicação é bem mais barata. E o Plasil é a medicação mais cara. Então, em tese, aplicar o Dramin é melhor para a empresa como um todo do que o Plasil, porque o Plasil é mais caro. Só que o Dramin você tem que fazer com um equipo, né? Tem que ter o soro, então isso custa muito mais, e o Plasil pode ser direto. O Plasil não, o Vonal, desculpa, gente. Vonal, tava errando. O Vonal pode ser feito ali direto. Então por isso ele custa muito mais barato. E a diferença dessa, vezes 60 medicações no dia, vezes 30 dias no mês, dá uma diferença muito grande. E aí o assunto começou nisso, ele mostrou o quanto que, se nós médicos soubéssemos os custos, as despesas do que a gente gera e o que a gente pode trazer causam no ambiente, a gente teria talvez um melhor sistema de saúde, mais equilibrado, mais barato, enfim, mais acessível como um todo. Como que você enxerga o papel do médico nesse equilíbrio desse ecossistema? Porque o que eu escuto muito hoje? De um lado, a gente tem as grandes corporações dizendo que está cada vez mais difícil, está mais caro e tudo mais. Do outro, o médico falando que, não está legal, está mais pressão, é mais resultado, a gente não está ganhando tão bem. O paciente reclamando, o SUS não está conseguindo. Enfim, a gente vê que está um momento um pouco delicado. Esperar uma solução de fora, eu acho que nunca vai chegar, né? Um conselho, um governo, uma mudança de fora assim, não vai chegar e resolver nosso problema. Não é com regulamentação. Qual que é o papel do médico, na sua visão, nesse ecossistema? Vitor, assim? Excelente ponto. Hoje, eu estou já há muitos anos na saúde privada, saúde suplementar, eu nunca vi um momento tão desafiador com relação à sustentabilidade da saúde suplementar. Eu sempre falo, o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil. Né? Você aqui tem seu médico, você tem ótimos hospitais, tecnologia. Você ficar doente em Nova York, você vai para a emergência, o médico não te vê. E você sai de lá com uma conta que não é menos de $10 mil. E você tem coparticipação. Na Europa, que tem um sistema de saúde mais voltado para o clínico geral, né? Você não vai para uma emergência com coisa boba. Mas você às vezes espera 2 meses, ou pelo menos um mês, fazer uma ressonância na Holanda. Então aqui no Brasil, nós somos privilegiados, temos um plano de saúde, um bom médico. A gente não pode deixar esse sistema se esgotar, né? As operadoras de saúde estão fechando prejuízo, continuam. Daí fala, mas tem resultado financeiro. Mas porque a taxa de juros está alta. Exato. Entendeu? O resultado operacional é prejuízo. Então, não está bom para quem, né, faz a gestão, uma operadora seguradora. Quem está pagando, que é a empresa, também está reclamando que não aguenta todo ano inflação de 15%, 20%, 25%, às vezes 50%. Entendeu? O prestador, se está ruim para a operadora, acaba espremendo a gente. E acaba espremendo a gente, você não consegue inovar, renovar o parque tecnológico, não consegue pagar bem os profissionais. Então, existe muita ineficiência, existe muito desperdício. Nós temos que fazer a melhor medicina, o que é correto, nem mais nem menos, é o que o doente precisa.
e o que é pertinente. Nós não podemos fazer um procedimento, colocar um stent, um TAV, ou indicar uma cirurgia, ou até mesmo pedir exames necessários. Entendeu, cara? É um modelo que nós temos que preservar. E o papel do médico é fundamental. Né? Nós criamos um modelo que não está longe de ser o melhor, o fee for service. Os médicos não são bem remunerados, não ganham pelo que fez de melhor do procedimento, com qualidade, value base, ganha pelo procedimento. Então tem que ser revisto isso. Entendeu? Eu posso pagar um pacote, uma cirurgia de quadril, né? Se a cirurgia, se tem pertinência, né? O paciente precisava realmente da prótese, operou bem, foi para casa, saiu com 2, 3 dias, não infectou, esse cirurgião tem que ganhar mais. Entendeu? Mas parte do início, será que era uma artrose leve que com fisioterapia eu resolveria? Então não, então a cirurgia está indicada, eu fiz bem feito, usei a prótese correta, não é que foi mais cara, é o que é correta, né? Então todo mundo ganha. Então isso tem que ser rediscutido. A gente hoje tem, infelizmente, a gente vê muita fraude de colegas, isso nos envergonha, né? A gente vê muita ineficiência, precisamos ter dados, entendeu? Interoperabilidade dos dados, entendeu? Não tem como o paciente ir a um hospital, ir na clínica, ir na DASA, e os dados do paciente têm que fluir. Tem que fluir. Então nós temos que olhar isso com muito carinho, o médico tem que ser valorizado, que a caneta do médico é muito forte, né? Ele pode fazer a má medicina ou a biomedicina, isso muda totalmente a vida do paciente e o custo. Então, é um momento desafiador, preocupante, mas eu acho que é bom a gente discutir isso, porque passa muito pelo médico. É interessante isso, porque esse negócio que você falou, né, de 2 modelos aí, tá muito relacionado a incentivo também. Exato. Porque o fee for service você paga por, sei lá, você é cirurgião por apendicite que você fizer, né? 10 apendicites, 10 vezes o valor. Exato. Agora, não existe um comprometimento com o desfecho do paciente, porque se o mesmo cirurgião faz 10 e complica 4, o cara que é bom, que faz 10 e que não complica nenhuma, ele tá ganhando a mesma coisa, sob a lógica do sistema atual, né? E acho que isso precisa ser revisto, porque o comprometimento com o desfecho é o principal incentivo para você gerar valor, não só para o sistema em si fechar a conta ali, mas no médio e longo prazo também, né? Para o paciente e para o sistema como um todo, porque o impacto que a saúde tem em todo o ecossistema, na verdade, toda a parte macroeconômica do país é gigantesco. Porque é gigantesco, assim, é até às vezes difícil de mensurar. Porque, igual você falou, uma prótese de quadril. Pô, qual que é o custo de ter um cara com 50 anos que precisa de uma prótese de quadril não conseguindo essa prótese de quadril? Ele perde capacidade elaborativa, ele perde expectativa de vida porque ele não está se exercitando, ele perde um monte de coisa. Então, você começa a pensar nisso, essa cirurgia, às vezes, ela não fica tão cara, se você for pensar assim... Na última linha ali, né? Na última linha ali, pensando assim num corte de 20 anos para frente, né? Não, perfeito. E lembrar, né, a gente vê que 5% dos pacientes mais doentes numa empresa, né, consome quase 50% do budget em saúde. Então, cara, 5% tem que cuidar deles. Tem que focar neles. Tem que promover saúde. Porque equidade isso aí, né? Não faz sentido uma pessoa que tem, sei lá, 70 e poucos anos, hipertenso, diabético, insuficiência cardíaca, não faz sentido essa pessoa voltar para a emergência 3, 4, 5 vezes ao ano. Porque ele não cuidou, não tomou o remédio da hipertensão, porque ele não cuidou de diabetes, aí ele volta com um pouquinho descompensado, um pouquinho né, ele vai para o CTI, e aí uma coisa que eu poderia, se eu tivesse feito um trabalho proativo, até mesmo com o enfermeiro e o médico acompanhando, esse cara não interna. Entendeu? Então, a gente copia muito o modelo americano, né? A saúde nos Estados Unidos gasta quase 19% do PIB, estão falando de mais de 4 trilhões de dólares, é mais que o dobro do PIB do Brasil, e quando a gente lê os artigos, é um modelo muito hospitalocêntrico, e a gente lê os artigos, 25% disso, ou quase 30%, entra em desperdício, inapropriado, eu fiz o que não deveria ter sido feito, e fraude. Então, o Brasil gasta 9,5%, né, sendo esses 9,5%, 55% é para a saúde privada, e só 45% para o SUS. Então, tem uma hipossuficiência de recursos no SUS, tem problema também de gestão e de produtividade, né? Também no SUS deveria ser remunerado de outra forma, né? Não aquele salário básico, mas por que você produz, tá entendendo? E com qualidade. Então é um momento de repensar e a gente tem que estar, né, o SUS
e ao privado, né? Temos que trabalhar juntos. Exato. E o SUS faz uma atenção primária espetacular, né? Quando precisa de atenção secundária, especialista ou até mesmo alta complexidade, o SUS tem carência. Por que não usar a iniciativa privada? Por que não usar os hospitais que estão aí por fim de semana, são ociosos, para poder fazer cirurgia por SUS? Então, temos que pensar em trabalhar. Existe um movimento já desse, mas é tímido ainda, né? Mas dá para ampliar muito. Dá para ampliar. O SUS não tem... Eu vejo exemplos de Volta Redonda. Lá em Volta Redonda hoje tem 3 mil pessoas esperando uma consulta de um cardiologista. Consultam, entendeu? Porque ele vai na UBS, indica. Eu posso ajudar. Eu com a telemedicina, tá entendendo? Com os médicos que a gente tem, os cardiologistas da Connex, posso oferecer, posso colocar devices, IoTs, tudo que a enfermeira conecta nele lá, pressão arterial, eletro, quando eu vou entrar na consulta, eu faço a consulta em 10, 15 minutos, super eficiente. E eu consigo ajudar esse problema da escassez fila, né? do especialista na saúde pública, né? Então, é interessante que saúde, né, tem muito desafio, mas tem muita oportunidade, né? Onde você tem desafio, tem oportunidade. E a gente é bom até ter esse fórum, as conversas, a gente poder passar para os mais novos, né? É uma profissão maravilhosa e que tem que ser bem feita, né? Tem que ser bem feita. A gente sempre fala isso, né? Já passa a bola para você já. Mas a saúde... só existe o mercado particular no Brasil, que a gente fala muito sobre medicina privada, né? Mas a gente não é, assim, da ditadura do 100% particular, porque não existe medicina 100% particular em lugar nenhum do mundo, e nem vai ser no Brasil. Mas é tudo uma questão de ter uma suficiência. O Brasil não é 100% suficiente para atender os 200 milhões de brasileiros, nem com 4,5% de PIB ali destinado para o SUS e nem para uns 5% ali destinado para os grandes grupos. Então, existe uma insuficiência. Então, você pode pensar, um HIV, o Brasil é referência em tratamento de HIV, o cara consegue um baita tratamento. Vacina. Só que agora, por exemplo, o cara com hérnia inguinal, que não é um problema super urgente. Mas esse cara vai esperar... Meses. Não, e às vezes até mais. E às vezes é um cara que, pratica atividade física e ele parou de correr e, ele vai desistir da corrida e aquilo vira uma bola de neve, daqui a pouco ele ganha peso, vai começando a ter outros efeitos. Fica diabético. Então, assim, a gente entende que o mercado particular, ele supre um papel por conta da insuficiência das vias tradicionais. E a gente... a gente hoje, né, infelizmente, o Brasil não passa de 50 milhões de brasileiros que tem plano de saúde. Sim, exato. Cai para 48, 47, volta para 51, 47, isso há 15, 20 anos, né? A gente tinha que ter, talvez, regras mais flexíveis para poder chegar aos 70 milhões, 80. Sim. Então, vou dar um exemplo, né? Tem que ter coparticipação. Porque quem não está pagando, se a empresa está pagando, a pessoa vai num ortopedista, se o cara não pedir uma ressonância, fala assim, esse ortopedista não é bom. Estou falando contra mim, que sou radiologista, ainda trabalho numa empresa de medicina diagnóstica, eu tenho que fazer quem precisa. Claro. Eu não tenho que fazer 3 glicoses no ano em quem não é diabético. Sim. Por outro lado, quem é diabético, tem uma glicada acima de 8, esse tem que fazer a glicada a cada 4 meses. Exato. Então, eu tenho que cuidar, quem não está se cuidando, eu tenho que cuidar melhor. Sim. E quem não está doente, está desperdiçando, está errado. Você vai, por exemplo, Israel gasta 8% do PIB em saúde. Vai ver a qualidade de saúde. No Israel, todo mundo tem plano de saúde. São 4 operadoras verticalizadas, com qualidade, tá entendendo? E os dados, se você muda uma operadora para outro, o dado é teu. Entendeu? Então, você faz uma saúde mais voltada para atenção primária, só vai no especialista quando precisa, vai na emergência só quando precisa, tá entendendo? Então, se a gente não rever o modelo aqui... E outra coisa, por que eu não posso ter um plano de saúde com franquia? Vocês são jovens. Pô, cara, eu não quero até 10 mil reais por ano, eu pago. Eu não... Aí, em vez de eu pagar R$1.000 por mês, eu prefiro pagar 600. Mas quero ter um plano de saúde bom. Pô, até 10 mil reais. Só que mesmo quem tem franquia no Brasil, um cara chega no juiz e fala, o juiz tira a franquia. Se você não tem franquia num carro, você vai tirar a franquia? Não vai. Agora, na saúde é uma coisa sensível. Aí acaba judicializando, tá errado. É o pessoal quase. O contrato que você fez tem franquia. Então, se a gente não... aí se eu puder ter essas regras claras, e aí eu quero ter o risco, eu quero ter um plano de saúde, é o que você falou. Eu estou no SUS, eu vou na atenção básica. Se eu precisar de um urologista ou fazer um PSA, um ultrassom, eu vou levar meses.
Então eu quero um plano de saúde que me dê direito a consulta e exame. Se eu complicar, precisar de coisa, eu vou para a cirurgia no SUS. Então eu acho que a gente deveria ser mais flexível, com regras claras, para que eu pudesse ter 70, 80 milhões de brasileiros, que aí eu ia desafogar o SUS. Entendeu? Então, acho que a gente tem que caminhar para isso, né? Poder criar um ambiente mais favorável, né? E os dois trabalharem em sintonia. Eu fico vendo isso tudo e eu enxergo o tamanho do desafio que é ter um sistema de saúde num país do tamanho do nosso, em termos de população e território e culturas e modelos de vida totalmente diferentes, né? No MCP, o que eu mais aprendi foi, a gente não pode generalizar uma regra de consultório particular para o Brasil como um todo. Quando você pega, por exemplo, uma pediatra de João Pessoa e uma pediatra de Pelotas, são mundos totalmente diferentes. Tudo é diferente. Concordo. Isso aumenta muito a complexidade. Total. Mas eu também acredito, Romeu, que assim, se nós médicos, né, não nos abrirmos para essas discussões e começarmos a sermos mais propositivos no trabalho, ali no dia a dia, para criar essas soluções junto com os planos de saúde, com as prefeituras, com o governo como um todo, e começar a assumir essas posições, eu não vejo outra saída para o sistema. Lógico que tem que ter a questão de legislação, isso tem que apoiar também, essa regulamentação, mas do outro lado a gente tem que vir com essa formação um pouco melhor. Eu acho que entra um pouco o papel das residências, talvez ajudando o médico a enxergar um pouco disso, a faculdade também, mas se a gente não se abrir para isso, cada vez mais o sistema vai ficar, ele tende a ficar um pouco mais pesado em cima do médico, porque está desafiante o modelo. E na outra ponta, o médico que poderia aliviar um pouco o sistema, entendendo como que ele funciona, gastando um pouco menos, sendo mais eficiente, economizando um pouco mais recurso, a gente também não faz, a gente faz muito pelo contrário. Eu lembro até hoje da diferença que era assim, ó, se eu estou no hospital de uma rede e essa rede atende pacientes, vidas daquela rede, a gente pede o mínimo de exame possível, a gente é super eficiente. Mas se eu estou num hospital que não é de rede e que atende outras redes, é open bar de exame de tudo. Eu posso pedir tudo que eu quiser, porque aí... Open bar de exame. Eu lembro de pegar uma paciente que tinha enxaqueca, ela fez 11 tomografias em um ano. O desperdício. O prontuário não era... Ela ia em 12 hospitais. Então aqui eu tinha 4 ressonâncias, lá eu tinha 7. Então eu acho que assim... É super desafiante, eu fico super empolgado por isso, porque a gente vê que tem muito espaço para criar solução. Mas eu fiz essa fala aqui muito mais para chamar o pessoal que está ouvindo a gente em casa a abrir um pouco a cabeça para esse problema que é nosso. Não é da operadora, não é do SUS, não é do Brasil, é do médico também. Porque se a gente não começar a assumir isso aí, sobra pra gente no final, né? Claro. E tentar ser uma ferramenta de transformação no local ali. Cara, e aí passa muito, né? Eu tava falando agora, né? Por dados. Você tem que ter os dados, né? Dados clínicos do paciente, a gente como médico. Tem que ter dados da população que você está fazendo a gestão, entendendo? Porque, por exemplo, assim, se eu hoje na DASA eu tenho condições de falar assim, eu quero ver, meu operador é X, eu quero ver aqui em São Paulo, X, quais são as pacientes de 50 a 70 anos da minha operadora que não fazem mamografia há 3 anos? Eu te dou agora. Legal. Então, isso eu ia perguntar se tem alguém puxando essa unificação de dados. Isso é gap de rastreio, né? Isso custa caro. O desfecho, né? Custa barato rastrear. Estruturar o data lake para poder identificar. Aí eu mandar um SMS, um WhatsApp para o paciente de forma automatizada. Só Maria, tem 3 anos, não faz mamografia com a gente. Eu disse que custa caro assim. Se não rastrear, ela volta com câncer, custa muito caro. Com certeza. E rastrear é baratinho. Pois é, e dentro dessa linha de gap de rastreio, e outra coisa é o cuidado coordenado. Né? Eu navegar, paciente, vou dar outro exemplo. Né? A paciente faz a mamografia com a gente. Sobe o laudo dela para o nosso data lake, BIRADS 4. BIRADS 4 é uma lesão suspeita de câncer. Tem que ser feita biópsia. Do modo tradicional, essa paciente leva 4, 5 dias para pegar a mamografia, leva para o ginecologista. Aí ele pede a biópsia. Mais 4, 5 dias para ela marcar. Ela marca. Mais 4, 5 dias para pegar o resultado. Se for rápido, hein? Aí, isso eu tô geralmente uma semana cada aí leva para o ginecologista. Aí mais uma semana, 10 dias para marcar com o oncologista. A paciente tem câncer de mama, quando faz a mamografia, até começar a tratar, leva 2, 3 meses na saúde privada. Exato. Então, hoje, na DASA, a gente pede assim, subiu o BIRADS 4. De noite, passa o nosso algoritmo. Nós temos 43 algoritmos para identificar a doença. Passa o algoritmo, por exemplo, nas mamografias.
que tem NLP, né? Linguagem natural, Natural Language Process, que é um Deep Learning, né? AI, inteligência artificial, que identifica o laudo BIRADS 4 e separa. De manhã, antes de começar a dar meus laudos de mamografia, eu vejo ali, a dona Maria tem BIRADS 4. Eu ligo para o ginecologista. Nós colocamos uma enfermeira para ligar, médico não gosta de falar com enfermeira. Eu ligo, como radiologista, e falo, sua paciente tem BIRADS 4, quer que eu faça a biópsia? 99% fica feliz. Lógico. Faça a biópsia. 2 dias eu ligo para ele. Câncer. Quer que eu mande para a oncologia da DASA? Ou alguns sim, outros preferem ir para outros grupos, entendeu? Mas é que essa paciente tem a navegação feita coordenada, de forma automatizada, virtual e também falando, ela começa a tratar em 10, 15 dias. Genial. Então, um negócio que leva 2, 3 meses, deu. Então, eu estou cuidando melhor, a chance dela ter metástase diminui, vai ser mais eficiente. Essa é a medicina que a gente tem que fazer, Exato. né? E outra coisa, tendo dados, eu vou fazer... Por que eu tenho que fazer mamografia em todo mundo, quem não tem risco? Então, tem hoje ferramentas de inteligência artificial, eu vi lá em Boston, que pegaram 1 milhão de mamografias e viram assim, essa é câncer, 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 essa não tem câncer. Então, vamos ver 1 ano antes, 2 anos, qual o padrão de quem vai ter câncer. Entendeu? Então, isso eu faço prediction, entendeu? Essa é a medicina correta. Essa paciente aqui, a mamografia dela não tem um padrão de que vai ter câncer. Por que eu vou fazer mamografia nela todo ano? Não preciso. O teste genético dela também diz que ela não tem mutação. O risco é baixo. Então eu faço a cada 3 anos. Já a outra que tem um risco genético, ou que fez a mamografia, que tem AI, essa tem que fazer todo ano. E se bobear, a cada 2 anos... cada 6 meses. Ou eu estou dando mamografia e 1 ano mamografia, e ressonância também, entendendo? Porque eu não posso detectar ela, não faz estágio 3, 4, entendendo? Então essa é a medicina de precisão que a gente vai fazer usando dados do teu genoma, dados dos teus wearables, dados do seu exame de sangue, dados do seu prontuário eletrônico interna. Então, quando eu juntar isso tudo, eu vou ter um digital twin, um irmão gêmeo, entendeu, cara, que um caso igual. Então, para esse paciente aqui, que está com 75 anos, chegou na emergência com fibrilação atrial, eu tenho dado do genoma dele, do eco dele, se ele é diabético ou não, se ele é hipertenso. Aí, com isso tudo, ele vai dizer assim, não, esse você faz a ablação. Já o outro, não tem insuficiência cardíaca, o cara não bebe, não fuma, eu posso tratar com medicamento. Essa é a medicina correta. Senão, não dá para fazer tudo para todo mundo, entendeu? Que recurso é esgotável. Sim. Então, isso é muito bacana. Você tem que ter... acho que a transformação digital na saúde, ela veio e tem que vir mais rápido. Entendendo? Você ter dados, prontuário médico, inteligência artificial, inteligência generativa, um data lake estruturado, transmissão de dados entre os médicos e hospitais. Tem algum projeto de tentando unificar esses dados? Porque eu acho que esse é talvez seja o maior desafio. Na DASA, sim, né? A DASA hoje a gente atende 20 milhões de brasileiros por ano. 10 milhões nas nossas unidades e 10% que faz exame em outros lugares que vem. E a gente, como a gente é um ecossistema, né, que tem diagnóstico, genômica, hospitais, atenção primária, a gente se propõe a ser um ecossistema de saúde para poder, tendo esses dados fluindo entre todos esses locais ou prontuários onde você coleta sistemas, os dados, eu poder fazer esse tipo... Mas a gente tem que evoluir mais, né? Eu estou na ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, eu tenho puxado essa conversa da gente começar uma interoperabilidade dos hospitais da ANAP, né? Começar por São Paulo. Não faz sentido se o paciente vai no 9 de julho ou vai no Alta, não deu bone, depois ele interna no Einstein, ele tem que repetir tudo de novo. E repete. Repete. Então, vamos começar um projeto para o barramento ou para uma nuvem, como é nos Estados Unidos. Se você tem lá o plano da United Health, se você muda para Kaiser, entendendo? O médico da Kaiser vai acessar, ele não vai entrar na nuvem da United, ele entra numa nuvem que identifica, e essa nuvem que vai, pega o dado, entendendo? De forma segura, respeitando a LGPD, e você consegue ver o histórico. Criptografado, ver o histórico do paciente e fazer a medicina correta, né? Então, Israel tem uma medicina boa, uma saúde boa e também gastar pouco, né? Ser eficiente, passa muito pela transformação digital, por AI, interoperabilidade dos dados. Então a gente tem que avançar isso no Brasil, no público e no privado. Os dois. Entendeu? E até entre o público e o privado. Total. Também. Pô, por que na pandemia nós criamos lá o Connect SUS? Você tinha dado da sua vacina no Brasil inteiro. E foi de um dia para o outro, entre aspas. Fizemos. Né? Então por que temos que avançar?
Dá para ser feito. Eu fico vendo isso e um dos assuntos que eu mais gostei de estudar nos últimos anos, e que era a minha prática, era diabetes, né? Eu lembro que tem o IDF, né? O Atlas Internacional de Diabetes. E aí vem com um monte de dados sobre diabetes no mundo inteiro. Ásia, América do Sul, Europa, comparando um com o outro. Eu lembro de um número que eu vi que nunca mais saiu da minha cabeça, que 1 a cada 5 internações no mundo tem como causa-consequência o diabetes. Aí eu falei, então se eu fosse um gestor e tivesse que escolher uma doença... Excelente ponto. Eu iria só no diabetes, talvez. Excelente ponto. E eu resolveria 20% do problema. Eu vou te dar... A gente, voltando aqui, né? A gente viu que quando estudou o nosso Data Lake antes da pandemia, tinham vários pacientes que não são diabéticos e que repetem 3 glicoses no ano. Sim. E o diabético com a glicada acima de 8, que metade não repete em um ano. Nossa. Esse paciente, se você pegar assim, quem está com a glicada acima de 8, está totalmente descontrolado. Esse, quando interna, ele vai para uma apendicectomia ou uma prótese. Qualquer coisa, né? Ele vai infectar, ele vai para o CTI. Já se ele está com a glicada abaixo de 7, entendeu? Então nós vimos que a diferença é tão grande. O que o cara gasta num ano é 2, 3 vezes mais ele estando com a... Então, o que você falou... 1% de glicada, essa diferença toda. Já. Toda. Olha só. Mas é difícil? É difícil se engajar. Entendeu? Aí você tem que ter um trabalho proativo, de até mesmo usar um Philibstyle da Abbott, Sim. que eu vejo a glicose dele, o paciente vendo uma coisa e eu vejo num dashboard, entendeu? E falar, senhor João, hoje sua glicose está em 300, o que houve? O senhor não tomou insulina, o senhor não caminhou, estou vendo que o senhor também não caminhou, o senhor está ganhando peso. Sim. Esse trabalho proativo, só a tecnologia não resolve. A gente já fez isso, experimentou isso em Volta Redonda. Tem que ter a tecnologia, mas o touch. Tem que ter a pessoa ali. Tem que ter. Aí você tem que ter um time multidisciplinar, uma enfermeira que liga. Agente de saúde. Você tem que ter um endocrinologista, você tem que ter, entendeu? Uma nutricionista. Esse é um projeto que eu quero tirar da gaveta um dia ainda, viu? É espetacular. Você vê, por exemplo, a Livongo, que faz monitoramento de pacientes de diabetes nos Estados Unidos, vale bilhões de dólares. Mas ela tem uma facilidade porque lá o plano de saúde também paga pelo medicamento. Então você tem recurso da farma para ajudar a botar esses devices. E aqui no Brasil algumas startups já tentaram, mas o problema é no seguinte, quando eu começo, eu falo assim, o plano de saúde XPTO, deixa eu cuidar do seu diabético. Aí eu começo a cuidar, ela tem que pagar. Pagar um fixo. Eles já estão exprimidos em custo. Aí ele vai me pagar, eu vou arrumar, deixar os diabéticos arrumadinho. Aí chega no ano que vem, a carteira muda de uma operadora para outra. Aí ele fala, pô, investi um caminhão de dinheiro, arrumei. O cara saiu, né, de um plano X por Y. Isso acaba prejudicando a gente cuidar dos crônicos, entendeu? Um amigo meu, Dr. Elcio, lá em Patos, ele assumiu dentro de uma operadora de saúde os pacientes acamados. E aí eles internavam muito. E quando o paciente, 90 anos, interna, o custo era gigantesco. Porque ele já vinha cheio de descompensações. Aí ele assumiu essa carteira, se não me engano, eram 60 e poucos pacientes que custavam muito dinheiro por ano. E aí ele assumiu esses 60 e ficou dedicado a eles o ano inteiro. Um médico dedicado a esses pacientes, ele reduziu em 90% o custo deles. Né? E ele me mostrou isso, eu falei, mas custa tanto? Ele falou, custa, cara. E quando a gente faz isso... Aí era diabetes, era escara, era uso de medicação irregular, coisa trabalho lindo, básica. Espetáculo. E a família fica felizona e tudo mais. E aí, então, são exemplos de que existe um espaço muito grande para melhorar isso, né? Tem uma coisa que você falou, né? O uso de tecnologia, como que isso pode melhorar, e às vezes o médico fica com essa coisa, né? Não, porque vai substituir a inteligência artificial. Cara, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ajudar o médico que sabe fazer as perguntas certas, né? Com certeza. E que consegue enxergar... Não compete a inteligência artificial, compete, a gente compete com quem não usa. Exatamente. E consegue enxergar a jornada do paciente, a gente sempre fala isso, né? Se você enxergar a jornada, e aí a gente percebe que a jornada do paciente hoje é muito fragmentada, né? No Brasil. Ou seja, ele tem... um processo que não é liso, né? Não tem uma lisura ali do processo, é muito atritoso e não é eficiente para você diagnosticar rápido e às vezes até intervir antes do que você deveria. Então chega um momento que isso aí se torna um gargalo também e gera uma ineficiência, porque você vai onerar de maneira terciária, às vezes até quaternária o sistema, porque você não está fazendo um bom trabalho no primário e no secundário. E além disso tem a questão da experiência do paciente, que a gente fala muito aí. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, né? A experiência é tipo percepção, não é só resolver tecnicamente o problema. Como que vocês enxergam hoje na DASA, que é um grupo gigante, que tem feito, cara, um trabalho sensacional assim, nesse ponto aí. Você tem toda a razão, né? E a gente vê assim,
A gente criou um programa 7 segundos lá na DASA, né? A gente tem milhares de médicos fazendo ultrassom. Dá para você fazer um ultrassom, eu como médico, de um paciente, chegar antes de começar a dar bom dia, se apresentar e perguntar o que ele está sentindo, isso leva 7 segundos. Então, todo mundo deveria fazer isso, mas não faz. Né? O cara tá ali. Então, a gente com esse programa, meio que quase que obrigando, o NPS, né, o que mede a qualidade do atendimento, subiu. É só chegar para dizer, Vitor, meu nome é Romeu, vou fazer seu ultrassom no abdômen, qual que é a sua queixa? 7 segundos. Você fala assim, poxa, ele olhou no meu olho, entendeu? A gente é médico, cara. Entendeu? Então a gente não pode esquecer esse lado humano, entendeu? O touch, isso a inteligência artificial não vai fazer, né? Essa empatia, você ouvir, interpretar, tá entendendo? Porque o ChatGPT, ele interpreta às vezes errado, né? Então a gente tem que usar como uma ferramenta. E quanto mais cultura médica você tem, mais você vai ter criticidade para dizer que o que você está vendo ali no AI, se faz sentido ou não. Tá entendendo? Então, apoio, né? A gente tem que passar a usar, traz muito benefício, mas esse lado humano, ter cultura médica, ter bom senso, isso é fundamental. Isso é insubstituível, né? E, Romeu, caminhando para o final aqui, que mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa ouvindo? Às vezes um residente está se formando, um especialista já está no mercado aí, que está vendo tudo isso acontecer, sentindo na pele todas essas mudanças. Que mensagem você deixa para esse pessoal em relação à medicina, ao empreendedorismo, à boa medicina principalmente, e o impacto que a gente pode gerar na vida dos pacientes? Não parar de estudar, tem que estar sempre up to date, né? Atender, lembrar que a gente é médico, atender, sempre estar disponível, né? E atender com carinho e investir. Para você ter seu consultório, investe no seu consultório. Não vai chegar lá para botar uma parede suja, uma revista sem capa. Não você vai fazer, poxa, esse cara aqui, eu vou fazer cirurgia com ele. Então são coisas pequenas, um jaleco, ter a aparência, a maneira de falar, entendeu? Fazer relacionamento. Se foi um clínico que te mandou o paciente para cirurgia, depois você ligar, agradecer, dar atenção, falar, é um caso cirúrgico, vamos fazer todo. Entendeu? Então você vai juntando isso tudo, entendeu? Fazer networking, entendeu? O retorno financeiro vem. Não pode querer encurtar o caminho, né? Fazer um shortcut, né? Eu quero ficar rico é relativo, né? Mas eu preciso trocar de carro e começar a sair da ética, começar a fazer coisas que a indústria, né, às vezes está te estimulando a fazer, não entrar nesse caminho, entendeu? É uma profissão que não dá para ter incompetente, não dá para não ter lisura, como você falou, entendeu? Legal, isso é bom porque ouvir isso estimula muita gente, que é o que a gente defende aqui o tempo todo, né? Bom. A gente sabe que a medicina no Brasil está mudando bastante, mas existe um espaço imenso para o bom médico. Com certeza. Conectado, moderno, em qualquer lugar, seja uma cidade pequena, seja um grande grupo, tá entendendo? A demanda é gigantesca de uma boa medicina, um médico atento, presente e que quer fazer o bem para o paciente e equilibrar o ecossistema. Então, agradeço a visita aqui no nosso Toca Ficha, a gente ficou bem feliz com esse episódio aqui. Obrigado, prazer. E deixa aí o convite do pessoal de casa, né, a se abrir um pouco mais nesses assuntos que envolvem empreendedorismo, medicina, o papel do médico como um gestor, né, um microgestor ali de onde ele trabalha. Eu acho que quando a gente se abrir um pouco mais para esses assuntos como médicos, a gente vai conseguir ter um sistema de saúde mais equilibrado aqui no país. Eu acho que no final das contas, para resumir, né, que a tocação de ficha, acho que a gestão é justamente sobre criar um mercado que seja sustentável, né? Não adianta você querer puxar muito pro seu lado, porque vai desequilibrar pro outro lado. Então a gente tem que achar um equilíbrio, ter um negócio sustentável e que gere valor para todo mundo, né? Pro paciente, em primeiro lugar, pro médico, pras operadoras e pro governo brasileiro também, né? Porque a gente paga impostos. Como que o pessoal consegue te encontrar? Se quem quer saber mais sobre esse assunto. Rapaz, eu não sou muito... Tem alguma rede social, LinkedIn, hospital? LinkedIn tem, mas eu não sou... Eu gosto de, assim, falar, encontrar, tomar café. O Romeu me liga. Quando o meu telefone toca, é o Romeu. Eu tava na academia, ele ligou. Mídia social, não sou muito... acho que eu tô meio velho, né, cara? Mas, é um prazer. Obrigado aí, cara. Não, eu que agradeço o convite, viu, gente? Valeu e até o próximo Toca Ficha aí, hein? Um abraço. Valeu, obrigado. Abraço. Falou, pessoal. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.